Estamos estudando os versos 2, 4, 2, 3 e 4. 2, 4, né? 2, 3 e 4. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós vimos pecados cometidos contra si mesmo e pecados cometidos contra nossos semelhantes. Agora nós vamos ver os pecados que são o quê? São 4 pecados. Nós vamos ver pecados que são descritos em relação ao homem referente a Deus. Então são pecados diretamente cometidos contra Deus. E o primeiro que a gente vai ver é justamente que os homens são blasfemadores. Então aquele que vem e defende uma ideologia progressista, materialista, de esquerda, que visa o quê? Quebrar os valores tradicionais, o pensamento revolucionário, um pensamento que tenta moldar a palavra de Deus ao seu coração pecaminoso, ele está fazendo o quê? Ele está blasfemando, porque ele está quebrando o que é santo. Os homens serão blasfemadores. A palavra grega blasfêmia significa insulto a Deus e aos homens. É o que fala mal. Quando levanta-se um falso testemunho, quando se fala mal do outro, eu não gosto do fulano, porque o fulano não sei o quê, porque o fulano é isso, porque o fulano é aquilo. Difamador, repreensível, que injuria, aquele que xinga, aquele que injuria, aquele que cria a mentira, esse é o blasfemador. É aquele que traz uma palavra de mal. Então ele fala mal, ele difama a Deus. Ele difama a Deus quando ele diz que a Bíblia está errada, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia comete erro, que a Bíblia ela só é inerrante para assuntos de fé. Quando você vê, por exemplo, passagens que parece que o autor está falando que a Terra é plana, parece, porque se você analisar a passagem, você vai ver que eles falam da Terra redonda como ela deve ser, como ela é, não como ela deve ser, como ela é, tá? Mas quando você vê uma coisa que parece um erro, você vê que é o quê? É a forma como a revelação progressiva aconteceu e o Senhor permitia que aquele homem enxergasse a terra como um plano onde ele vivia. Ele não tinha o conhecimento de entender que a terra era um globo. E outras passagens deixam claro que os homens veem que a terra é um globo. Então são questões que são do ponto de vista dos autores. Percebem o que eu estou dizendo? Ela retrata, ela mostra o ponto de vista do autor, que ele não tem, às vezes, o conhecimento correto. Moisés não era um médico. Então, quando redigiu a lei, e aí? Então, isso que nós temos que pensar. Então, ela não é falha. Ela mostra uma revelação progressiva. Então ela começou errado e foi certo? Não. Era de acordo com aquilo que Deus percebeu que o homem estava preparado para aprender. Então ela é inerrante em tudo. Se você pegar Gênesis, não existe esse negócio de adaptar ao conhecimento científico de hoje, como infelizmente o Wayne Grudem, um grande teólogo, comete esse erro. O Wayne Grudem tenta adaptar a Bíblia aos conhecimentos, às descobertas científicas, mesmo quando as descobertas científicas mudam a cada dia. E a Bíblia permanece. Vocês já perceberam? Mas o evolucionismo, como por exemplo um podcast aí de mimadinhos aí, dando risada, eu assistindo um episódio, e eles dando risada, porque vocês viram o debate do criacionista contra o evolucionista, deu dó do criacionista. Então, blasfêmia é isso, é difamar, é repreender. É repreender da maneira errada. Repreender, você lutar contra a questão justa, você lutar contra a verdade. Hoje nós vemos cristãos que fazem o quê? Pseudo-cristãos, que para justificar suas vontades,
Dei o exemplo hoje aqui do cristão que baixa PDF. Ele está roubando o que é do irmão. Aí ele dá toda uma volta para dizer: nunca é ele que está roubando. Ele não admite que ele está roubando o que não é dele. Então ele vai falar que a editora que é malvada, porque está cobrando caro. Ele vai falar que ele não tem dinheiro, mesmo postando, comprando roupa nova toda semana, indo comer pizza com o povo da igreja, gastando com não sei o quê, carro novo, ele jura, casa própria, roupa de marca, mas ele fala que ele não tem dinheiro para comprar. Abusivo, isso é cometer abuso. É você tentar justificar o injustificável. Aí a gente cai no pecado mortal, no pecado, na blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais do que apenas falar. Descreve aqueles indivíduos que desandam a boca para falar contra Deus e contra o próximo. Zombam de Deus, escarnecem do próximo com suas palavras carregadas de veneno. Zombam de Deus. A boca. Quem é que justifica baixar o PDF? Não é o ato de ir lá e baixar o PDF, mas é justificar o porquê baixou o PDF. A blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais daquele que vira e fala que Cristo é um mentiroso. É muito mais do que isso, do que só falar. Mas é se colocar contra a palavra de Deus. É se colocar contra aquilo que Deus ensina, os valores cristãos, contra a verdade. Então o cara que baixa o PDF, ele fala: não, as editoras estão erradas. Num país como o Brasil, que se você tem, mas a editora tem isenção de imposto. Fala como se fosse uma igreja, que não paga praticamente imposto nenhum, mas até a igreja paga, vocês sabiam? Cada coisa que a igreja for lá no supermercado comprar produto de limpeza para limpar o salão, ela paga imposto. O salário do pastor tem a mesma alíquota, onde se o pastor ganhar R$ 1.800, paga mais 1.000 para o governo. Vocês sabiam? E editora é pior ainda, porque a editora só tem isenção no imposto do papel. E quem diagramou aquele livro? Mas e se for geralmente é um designer gráfico que é um freelancer. É? E a nota que o designer gráfico emitiu para a editora? E paga-se imposto naquela nota, e a editora tem que pôr no custo. A gráfica emite uma nota e é imposto. Tudo paga imposto. Mas não, imagina. A editora é malvada. Eu sou bonzinho em ir lá baixar o PDF que não é meu. Crítica cruel a Deus e aos homens. Homens são ingratos. A palavra grega acaristos significa sem graça, sem gratidão. Sem graça não é do fato de ser uma pessoa assim que nem eu, que sou sem graça. Que sou meso a meso, entendeu? Que faço minhas piadinhas ruins. Entendeu? Ou as piadas de mau gosto que a Vanessa faz, né? Não. É sem gratidão. Queridos, nós somos alguém, e olha só, isso são pecados diretamente cometidos contra Deus. Olha só, acaristos, um suposto derivado, né, do 5483, porque aqui eu tiro do Strong. Ingrato, desprezível, mal agradecido. Pessoal, o que nós merecemos? Mas Deus é muito malvado em colocar sobre nós a condenação do pecado de Adão e Eva. Afinal, foram eles que pecaram. Foi Adão e Eva que pecou. Então, nós não temos culpa de que Adão e Eva pecaram. O problema do pecado original de Adão e Eva é que o homem não pecava. O homem tinha um livre-arbítrio. Lógico que no livre-arbítrio de Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram. E aí, toda a humanidade, não é que a humanidade ela é culpada do que Adão e Eva fez, mas o pecado entrou e quebrou toda a criação.
Por causa do pecado, o homem passou a ter que viver do suor do seu rosto. Por causa desse pecado que contaminou Adão e Eva, vieram doenças, veio a maldade. O homem passou a ser o quê? Ser progressista, por exemplo. Onde para ele, olha lá a entrevista do cara lá, que acho que é secretário do ministério, ele falou que tem que exterminar quem pensar diferente do comunismo e pronto. Se você fala do Holodomor, eu tenho um livro aqui, eu vou postar a indicação desse livro, Doa Quem Doer. Estou com uma lista de livros aqui, conservadores, para fazer o review. Entendeu? Se você falar para eles do Holodomor, onde matou as pessoas de fome, e por isso a Ucrânia tem horror à Rússia, para ele é normal. Para ele é exatamente normal. Assistam A Sombra de Stalin. Se você não quer ler, assistam o filme. Então, é ser ingrato. Então, o homem passa por tudo isso. Passa pelo o pecado original é uma contaminação profunda no ser humano que passa a fazer parte do nosso DNA. A nossa carne, ela passa a ter que se alimentar de prazer. Quem aqui deixa de assistir sua Netflix para ir ler Bíblia ou para ler um livro onde vai te ensinar a palavra de Deus? A gente não consegue, porque a nossa carne precisa também de diversão. Aí é necessidade. Agora o limite excedido é o problema. Então o homem, ele não resiste ao pecado. Então ele está caminhando, vendado para um precipício que vai cair no inferno. E aí o que Deus faz com a gente? Ele olha, vai lá naquela fila com todos os seres humanos, ele pega a gente assim. Eu jogava um joguinho que era o Roller Coaster Tycoon, né? Roller Coaster Tycoon. Então vinha com uma pinça, você pegava o mecânico, por exemplo, e levava no brinquedo. Era um simulador de parque de diversão. E você pegava e colocava o mecânico, por exemplo, para arrumar o brinquedo. Você pegava o faxineiro e colocava onde o cliente do parque tinha vomitado. É isso que Deus faz com a gente. Só que ele não pega a gente para os nossos desejos egoístas como a gente quer. Como assim, pastor? Não, não é assim como os nossos desejos egoístas querem. Vai nos pegar para pôr, vai nos tirar daqui do nada e vai nos pôr numa montanha de dinheiro. Não é isso. Vai nos pôr aqui para nós vencermos e conquistarmos. Não, não é isso. Ele pegou a gente da pinça, onde a gente estava numa fila, indo para um precipício, indo para o inferno, ele nos tirou e nos colocou em um lugar seguro, que nos salvou, nos fez participantes da morte do seu filho unigênito. Então, mas o que isso tem a ver? O senhor está ensinando a questão do pecado, nós já estamos cansados de entender isso, mas isso tem a ver com a ingratidão do ser humano. Olha como nós somos. Um Deus que fez tudo isso, a gente ainda se acha no direito de questionar Deus por causa dos nossos problemas do dia a dia. Percebe isso? Nós achamos que quem está sendo retratado aqui são os lá de fora. Que é o pastor de sapatênis e camisinha slim fit, falando que a Bíblia tem que ser atualizada. Mas quando a gente olha para a nossa vida, nós somos ingratos. Porque nós deixamos de olhar para o sacrifício de Cristo, deixamos de olhar que nós vamos reinar com Ele no novo céu e na nova terra, para a gente ficar mordidinho, porque a gente não conseguiu fazer um passeio. Vocês têm noção do tamanho do problema? Vocês têm noção disso, pessoal? Nós somos mal agradecidos. Ai, Senhor, por quê? Eu não aguento mais. Estou falando mentira? Quem nunca tem aquele sentimento da nossa carne? Quem é que tem aquele sentimento da carne onde a gente fala, poxa vida, eu não mereço isso?
É isso, somos ingratos. O ser humano é ingrato. E não me venha com churumela. Me mandaram o vídeo de uma pseudo-pastora, né? Uma 171, ungindo uma BMW. Não sei se é dela ou se é um membro da igreja. Todo mundo. Se nós estivéssemos no lugar dela, vocês acham o quê? Que nós iríamos fazer o certo? Compraríamos um carro bom, que não nos desse despesa, que nós pudéssemos usar, que nos desse o mínimo de conforto, e o resto investiríamos na obra de Deus? Imagina, a gente ia comprar BMW mesmo e acabou. Não me venha com essa. A gente depende da misericórdia de Deus, nós temos que ser grato. A gente fala do mentiroso, só que a gente faz igual. Em outras áreas, mas a gente faz igual. E todo pecado afronta a honra de Deus. Refere-se às pessoas que se negam a reconhecer sua vida com Deus e com o próximo. Os homens são irreverentes. Quem nunca ouviu aquela propaganda da TV? Toda irreverência, como se fosse algo bom. A palavra grega anósios significa indecente, ou seja, o indivíduo que vive abertamente no pecado sem qualquer recato ou pudor, profano, ímpio, mau. Os homens são profanos, são ímpios. E o engraçado é que eu escuto quantas pessoas falarem que não tem problema seguir esses caras que são profanos, que são ímpios. Pessoas que fazem chacota com o nome de Deus. Por quê? Porque eles se orgulham do pecado. Nós não podemos nos orgulhar do pecado. E o Porta, não sei das quantas, fez um vídeo falando mal de Jesus. Vocês esperam o quê de uns caras daquele? Um cara que tem na sua formação um Gregório retardado. Vocês querem o quê? Vocês viram que eles fizeram um vídeo com Jesus assim, assado e não sei o quê? Eles estão entregues ao próprio mal. E por que o Senhor não fulmina uma pessoa dessa? Para que Deus vai perder tempo hoje fazendo alguma coisa contra esses caras? Vai chegar a hora que eles vão prestar conta. Deus não precisa pôr um câncer nesses caras. Não precisa fazer com que eles percam tudo, com que fiquem doentes. Eu nem desejo isso para eles. Porque eles são o cão que volta ao seu vômito. Eles estão entregues à própria podridão, como a palavra de Deus diz. Para eles, vale mais esse mundo, eles terem um momento de um piscar de olhos de prazer, vida mansa, do que uma eternidade. Para nós vale mais a eternidade, porque a gente sabe que a eternidade é eterna. E que isso daqui é temporal, isso daqui vai acabar no piscar de olhos. Então nós seguimos pessoas indecentes. Nós vemos pessoas indecentes dentro da igreja. O cara permite que vá uma cantora cantar música de drag queen dentro da igreja. Aceita, com a desculpa da inclusão, pecadores cometendo pecado dentro da igreja e não orienta esses. Um pastor amigo meu fez uma vez um podcast com uma pastora, reverenda trans, e perguntou para ela explicar teologicamente por que ela concordava com isso. Ela não explicou nada teologicamente. A única coisa que ela falou é o que ela achava que estava errado na Bíblia. Então ela, por ela, se colocando mais do que Deus, ela resolveu corrigir. Só frase de efeito. O cristianismo mata pecadores. Não, o que mata pecador é pecador. O que mata esse tipo de pecador é o próprio pecador. São as doenças, são os colegas que no meio da impiedade, do que é profano, do que é antinatural, um acaba entrando em conflito com o outro. Os homens serão mais amigos dos prazeres que de Deus. Filedonos, que ama o prazer. Pessoal, a gente está vendo cada coisa abominável. Ontem, Dia dos Pais, família reunida aqui.
aí pra bebezinha de uma das nossas sobrinhas, né? Colocou um vídeo, aqueles vídeos do pão de queijo lá. Meu Deus, que musiquinha chata, né? Dá pra gente ver o cérebro da criança virando mingau. Mas vamos lá. Eu também, quando era pequeno, gostava dessas coisas. Aí veio um anúncio. Um cara, com uma cara de que não tomava banho um ano, roupinha rosa, com a carça, um colete, só um colete, né? Colorido e uma carça uva, dançando. Eu falei, meu, isso aí é homem. O modelo de homem está sendo desconstruído. Mas por quê? Porque se vai atrás do prazer a todo custo. O prazer vale. Não se olha mais para a consequência. Você perder peso virou imposição da sociedade. Agora você vem falar para mim que é sadio ter sobrepeso? Eu tenho sobrepeso. Eu tenho pressão alta, pré-diabetes, colesterol. Olha, eu tô com medo até o dia que eu for no médico. Esses últimos 2 dias aqui, acho que por causa, não sei se por causa do estresse, eu passei mal esses últimos 2 dias. Por quê? Por causa do meu sobrepeso. Aí, amante dos prazeres, né? Aí os amantes dos prazeres, o que eles vão fazer? Eles vão lá e fazem uma bariátrica, que é mais fácil. Então, pessoal, que nós possamos prestar atenção no que nós estamos nos envolvendo, do que nós estamos vivendo. Amamos os prazeres, e se nós tivermos que virar as costas para Deus para ter os prazeres, ou seja, cometer qualquer tipo de crime, fazer qualquer tipo de mal para poder comprar mesa de centro de milhares de reais, enquanto nós temos pessoas que passam fome, nós vamos fazer. Porque essa é a nossa carne. E olha aqui a advertência no verso 5. E tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Tinham aparência e palavras piedosas, mas nada mais eram do que forma sem poder, aparência externa sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obras. Quando olhamos para alguns segmentos da igreja evangélica brasileira, constatamos o mesmo problema. Crescem em número, mas não em compromisso. Têm carisma, mas não caráter. Mostram números, mas não vida. Há iniquidade associada ao ajuntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas pelo evangelho. A necessidade de se afastar da falsa religião foge também desses. Ou seja, nós não devemos compactuar com esses caras. Nós não podemos sentar com um neopentecostal que faz fogueira santa e falar que eles são cristãos. Ontem eu escutei uma coisa muito interessante. Parece que o reverendo Ageu perguntaram para ele sobre o The Chosen. Ele falou: vocês tomem cuidado porque eles não são cristãos. Eles são católicos. Nossa, quanto crente ficou escandalizado. Ai, não tem visão de reino. E não sei o que, blá blá blá. Não sei se foi o reverendo Ageu, tá? Eu não vi, me falaram, tá? Não quero ser leviano. Mas se nós pararmos para pensar, eles se colocam como Cristo na terra. Eles são donos da salvação. Eles adoram Maria mais do que Cristo. A Bíblia para eles não vale nada. O que vale é o magistério da igreja. Ah, mas os pais da igreja. Pai do que igreja? A igreja romana nem a principal igreja era. Nunca foi. Só impôs a sua vontade, por quê? Porque estava junto com o imperador tinha poder militar e ponto. Obrigava por lei e acabou. Não tem nada de Pedro nessa história.
Então a gente tem que fugir dessas pessoas. A gente tem que sumir de perto dessas pessoas. Sumir, simplesmente. Sumir. Foge também desses. Fugir dos hereges, fugir do maledicente, do egoísta, do avarento, do jactancioso, do arrogante, do blasfemador, do desobediente. Mas o Senhor não falou que todos nós somos assim? Sim, mas vamos nos colocar debaixo da vontade do Espírito Santo, vamos ouvir o Espírito Santo, para que nós possamos corrigir, porque nós somos eleitos, o Espírito Santo está aqui nos fortalecendo, então vamos nos livrando desses pecados, desses erros. Vamos nos policiar, agora que você participou dessa série, que você leu, que você entende o que é cada um desses pecados, vamos nos policiar para nós não cometermos mais ele. E não sermos como os aí de fora, que têm orgulho de si, têm orgulho, são blasfemadores, são egoístas. Amém? Esse é o ponto principal. Amém? Vamos policiar e vamos fugir dos que pregam as heresias, dos que pregam as mentiras. Porque o nosso compromisso é com o Senhor, com o Espírito Santo que está em nós, com o Deus Todo-Poderoso, onipresente e grandioso da nossa vida. E não com homens.